Olá, boa noite. Nós estamos aqui no programa Clique Jurídico, na presença do advogado Rogério Mártir. Boa noite, professor. Bem-vindo ao programa. Boa noite, é um prazer. O doutor Rogério é advogado, ele é advogado atuante, é doutor em Direito, é professor de várias universidades, tanto em São Paulo como aqui na região do Vale do Paraíba. É nosso professor aqui do curso Êxito e veio falar para a gente um pouquinho sobre esse assunto do momento, que é a lei de terceirização aprovada ontem, quarta-feira, dia 22 de março. Professor, vale para todas as atividades, então? Vale, Cláudia. A grande diferença que surgiu agora nas questões que envolvem a terceirização é que antes no Brasil, na verdade, a gente não tinha nem legislação, né? Toda a questão que envolvia a terceirização era discutida numa súmula. Tinha uma súmula do TST que tratava de todo esse tema. Hoje, com essa aprovação que falta ainda ser promulgada pelo presidente, mas que com certeza vai ser promulgada, cria um pequeno diferencial, um pequeno grande diferencial. Antes no Brasil, só era possível terceirizar atividade meio e não atividade fim. Hoje é possível terceirizar tudo. Com a nova lei, é possível terceirizar tudo, né? O que é atividade meio? Vamos pensar no hospital. Atividade fim do hospital, o médico. Pela súmula antiga, não poderia terceirizar o médico. Eu poderia terceirizar a limpeza, a segurança. O RH, o jurídico, mas médico não, porque médico era atividade fim. Com a nova lei, pode terceirizar tudo, inclusive o médico. Pode ser que um hospital hoje não tenha um empregado. Contrate uma empresa interposta para fornecer médicos na qualidade de terceirizados, né? Essa é a grande mudança que existiu, essa grande abertura foi nesse sentido. E essa empresa terceirizada, contratada, seria responsável por todos os funcionários e ela seria responsável também por todos os encargos trabalhistas? Com toda certeza. Existe algum perigo, entre aspas, da empresa contratada sofrer alguma sanção, da empresa que contratou a terceirizada sofrer alguma reclamação trabalhista, por exemplo, desse terceirizado? Essa é a grande discussão. Isso vai ficar... Essa é a grande discussão, né? Assim, espero que quem esteja me assistindo não me interprete mal na forma com que eu vou colocar o tema agora, né? Mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente de todos esses rumores que estão acontecendo atualmente aí, a gente vê nas ruas, os sindicatos, Sim. Aquela coisa toda, né? Nós estamos diante de uma evolução legislativa, na minha concepção, uma evolução legislativa e não um retrocesso legislativo. A Justiça do Trabalho, o direito trabalhista, a própria CLT, ela é muito preocupada com a questão de proteger o empregado. E tá certo, tem que ser assim, o empregado é hipossuficiente. O empregador, por mais bonzinho que ele pareça, por mais que ele pregue o fim social, ele quer o quê? Ele quer ganhar dinheiro. E ele vê no empregado uma ferramenta para ele ganhar dinheiro. Então isso tem que ser cuidado, isso tem que ser protegido e essa é a grande função do direito do trabalho, da legislação trabalhista e da própria justiça do trabalho. Agora, quando você fala em terceirização, você muda apenas o modus operandi. Ao invés do empregado estar ligado diretamente ao seu empregador e prestar serviço para o seu empregador, ele está ligado a um empregador e o serviço é prestado para uma outra pessoa, para um outro tomador. Daí a questão da terceirização. Mas olha que interessante. Em nenhum momento a lei isenta o tomador da responsabilidade. A lei deixa muito clara que se o empregador não pagar, quem vai pagar é o tomador. E o tomador tem que fiscalizar, inclusive, essa situação que envolve os pagamentos. Então a responsabilidade que a gente chama de subsidiária está mantida, ela existe. Se o empregador não pagar, o tomador vai pagar a conta com toda certeza, né? Isso tanto para a questão do órgão público quanto com a questão privada. Então, nesse sentido, eu entendo que não há um risco de não receber, não há um risco de dar um calote no empregado. Muito pelo contrário, o empregado passa a ter o quê? Uma dupla segurança. Ele vai ter o quê? A garantia do seu empregador e a garantia do tomador. E o tomador, na prática, Cláudia, o tomador ele vai ficar esperto, ele já está esperto hoje e ele vai ficar mais esperto ainda. Eu não vou contratar, por exemplo, uma empresa terceirizadora que eu não confie e que eu não saiba que tem lastro. Uma empresa que tenha condições de arcar com todas as responsabilidades, porque eu sei que no frigir dos ovos é o que eu vou pagar. Verdade. Né? Então esse é um temor que na minha visão não existe. E como é que fica a parte de contribuições previdenciárias, que também é
uma preocupação, né? Uma pedrinha aí, né? Então, volto para a questão prática. Na questão prática, nada mudou. Nada Recolhe exatamente os 11%, mudou. Recolhe tudo igual. tudo do mesmo jeito. Só que sabe quem recolhe? O empregador. Eu, por exemplo, vou, sei lá, vamos para a questão do hospital. Vamos supor que eu seja uma empresa fornecedora de serviços de médicos. Eu vou contratar os médicos, eu vou recolher o FGTS do médico, eu vou recolher o INSS do médico, eu vou pagar Todos as os férias, encargos. o 13º, vou pagar tudo bonitinho, tudo certinho para o médico. Né? Então, assim, não houve diferenciação nenhuma. O tomador paga? Não, o tomador não paga, mas vai estar embutido no que eu vou cobrar do tomador. Claro. Porque eu preciso cobrir toda essa minha despesa e ainda ter lucro. Né? Então eu vou cobrar isso do tomador, o tomador vai me pagar via nota fiscal, uma transação empresarial, e eu vou cumprir as minhas obrigações. Se eu não cumprir as minhas obrigações, ação contra eu, o empregador, e ação contra o tomador. Né? O mecanismo é esse. Eu acho que facilita a vida do empresário, não sei, na minha visão, mas tem dos dois lados da moeda. E com relação, vamos falar um pouquinho, que também é o assunto dessa reforma, dessa nova lei, que não é tão nova assim, afinal de contas. Sim, é uma briga, isso aí tá um tempão, né? Com relação ao trabalho temporário, como é que fica, professor? Eu acho que o temporário também ficou interessante, também entrou numa situação bem interessante. Porque antes nós tínhamos no máximo 90 dias e hoje a gente tem 180 dias. Lembrando o que é trabalho temporário, né? Às vezes você fala trabalho temporário, o leigo não sabe nem o que é trabalho temporário. Só pode fornecer trabalho temporário uma empresa de temporários. Então tem que ser uma empresa cadastrada no Ministério do Trabalho como empresa de temporário. Né? Ela contrata aquelas pessoas para fornecer o temporário. E quem que pode contratar o temporário? Aquele que teve um déficit na sua força de trabalho. Por exemplo, eu sou uma oficina de costura e as mulheres lá que trabalham na minha oficina de costura, numa demanda, ficam 15, 20 grávidas ao mesmo tempo. Eu perdi durante um período força de trabalho daquelas pessoas que ficaram grávidas. Eu vou à empresa de temporários e contrato essas pessoas para prestar o serviço naquele período. Então essa é a função do temporário. Isso não mudou. Isso continua sendo assim. Eu só vou poder contratar uma empresa de temporário se eu tiver uma motivação para isso. Ok? Agora o que pode acontecer é não se usar muito mais empresas de temporário. Porque é melhor terceirizar. Porque eu posso fazer um contrato de 6 meses com uma empresa de terceirização e ter aqueles profissionais por 6 meses ao invés de ter o temporário. Você viu como na prática muita coisa vai mudar? Se você me permite, eu vou até ventilar uma coisa aqui para ficar numa reflexão, né? Eu acho, sinceramente, sou advogado, trabalho para a reclamada, para a empresa, sou advogado empresarial, aquela coisa toda, então eu estou acostumado nos trâmites do dia a dia. Eu chego a dizer, e tomara que eu não esteja dizendo nenhuma besteira que se descaracterize no futuro, porque é tudo muito novo, a gente tem que tomar cuidado com o que fala quando é novo, né? Mas eu acho que com essa lei, a terceirização, ao invés de aumentar, vai diminuir no Brasil. Sabe por quê? Uma das regras da lei é que o empregado que for contratado como terceiro, ele tem que ganhar o mesmo valor do empregado do tomador. Se eu tenho empregados lá na minha empresa e contrato empregados terceirizados, eu tenho que pagar o mesmo valor, aliás, tem que receber o empregado terceirizado o mesmo valor do empregado já lá do empregado oficial que está lá. E tem que ser garantido a questão de cuidado com a insalubridade, com periculosidade, segurança, medicina do trabalho, tudo isso tem que ser fornecido igualzinho para o empregado e para o terceiro. É óbvio que se eu contratei uma empresa interposta, essa empresa interposta, ela quer o quê? Ter lucro. Então, por exemplo, se eu gasto 5 mil com o empregado, eu vou gastar 6 mil com o terceirizado. Vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro, a terceirização vai encarecer a operação. E o empresário, ele quer o quê? Ele quer ter vantagem financeira. Pode ser que em um determinado momento ele fale, o quê? É melhor eu contratar 2, 3 gerentes, criar um centro de treinamento e ter empregados meus do que terceirizar, correr o risco da terceirização e ainda pagar mais caro. Então pode ser que a gente está diante de um cenário que lá na frente vai diminuir a terceirização ao invés de aumentar. Porque hoje, por que é interessante? Eu sei que a gente está com prazo curto, mas por que é interessante hoje a terceirização, hoje, do jeito que está? Por exemplo, eu sou, sei lá, uma indústria metalúrgica, eu tenho um piso salarial alto, então, por exemplo, vamos supor, estou chutando, não sei exatamente os valores, mas vamos supor que o piso seja R$2.000 para um ajudante geral. Se eu contratar a indústria metalúrgica direto, um ajudante geral, eu pago 2.
Se eu contratar uma terceira, ela me fornece esse empregado a 1.200. Por quê? Porque o piso dela é diferente. O piso dela é 1.000. Ela contrata 1.000, ganha R$200 e me entrega 1.200. Só que agora isso não vai poder mais fazer. Ela vai ter que contratar e pagar 2 para colocar dentro da indústria metalúrgica. Até porque o sindicato vai ficar de olho. Exatamente. E aí tá, a gente também tem que confiar um pouco na questão sindical. Os sindicatos, ao invés de fazerem tanta campanha contra, fazerem tanta... tá fazendo o papel. A gente tem que entender que está fazendo o papel, mas papel maior o sindicato vai exercer na aplicação da lei. Aí sim o sindicato vai ter que ser firme, vai ter que ser fiscalizador ali para fazer valer a lei. Se fizer valer a lei, eu acredito que vai dar tudo certo. Tomara. Vamos ver na prática, né? Exatamente. Obrigada. Estivemos aqui com o professor, então, Rogério Mártir. E vocês continuem atentos às nossas entrevistas, aos nossos programas, acompanhando sempre o Clique Jurídico. Boa noite.